Você olha pro teto no escuro e a cabeça continua rodando, parecendo um processador velho tentando rodar 3 jogos pesados ao mesmo tempo. A gente passa o dia inteiro mastigando migalha de estímulo, colecionando urgência que não é nossa, até perceber que dormiu o dia inteiro acordado sem ter encostado de verdade em nada. Título: Fazer tudo ao mesmo tempo e nada de verdade. Roteiro: você abre um notebook para resolver um negócio simples, uma transferência, um e-mail curto, qualquer coisa de 10 minutos. Aí no meio do caminho, o dedo clica numa aba nova. E aí, sem nem perceber o momento exato em que a gravidade mudou, você tá com 42 abas abertas no navegador. Tem um vídeo no mudo tocando num canto, o WhatsApp web apitando a cada 30 segundos com uma notificação que some antes de você conseguir ler inteira, o bloco de notas piscando com uma frase inacabada, e uma receita de bolo de cenoura que você abriu porque bateu uma fome súbita às 3 da tarde de uma terça-feira. Você olha pra tela e tem a nítida sensação de que a sua cabeça se espalhou pelo monitor inteiro. E o pior, você tá convencido de que tá produzindo. Esse é o feitiço. A gente confunde o barulho do motor com o carro saindo do lugar. A cena é clássica. Você tá no sofá, com a televisão ligada numa série que você já viu 3 vezes, o celular na mão rolando o feed com o polegar num movimento quase convulsivo, e de vez em quando você levanta pra ver se tem alguma coisa nova na geladeira, como se a porta da geladeira fosse abrir sozinha e revelar um universo paralelo só porque você olhou pra ela pela 4ª vez em 15 minutos. Sabe aquela hora em que a sua mão vai pro bolso procurar o celular enquanto o próprio celular já tá na sua outra mão? É quase um tique nervoso. A gente tem medo do silêncio que sobra quando o cérebro para por 2 segundos. O Baruch Spinoza, lá no século XVII, falava que a nossa energia vital, o que ele chamava de conatus, esse impulso bruto de continuar existindo, quer sempre persistir no ser. Ele achava que a gente busca naturalmente o que aumenta a nossa potência de agir. Mas o que a gente faz hoje em dia? A gente fragmenta essa potência em migalhas tão pequenas que no fim do dia sobram só farelos. A gente não tá persistindo no ser, a gente tá se espalhando tanto que daqui a pouco evapora. O problema não é só a distração em si. A distração antiga era boa, era aquela olhada de sossego pela janela, ver o vizinho regando a planta, deixar o pensamento devagar na curva da estrada. A distração de hoje é industrial, é feroz. Ela foi feita sob medida para picotar o seu foco em pedaços microscópicos. Cada notificação é um mini bote de piranha na sua atenção. Quando você finalmente tenta voltar para o que estava fazendo, o fio do pensamento já sumiu. E aí você relê a mesma frase do livro 5 vezes seguidas, com os olhos correndo pelas palavras, mas a mente lá longe, pensando no áudio que você esqueceu de responder, no boleto que, quer dizer, na conta que você esqueceu de pagar, no prazo que tá vencendo, na luz da sala que tá piscando. A gente vive num estado de permanente quase presença. Você tá jantando com alguém, ou pior, sozinho, mas comendo olhando para uma tela de 6 polegadas. Você não tá nem no prato de comida, nem no vídeo que tá assistindo, nem no papo. Você tá no limbo cinzento onde nada acontece por completo. A comida perde o gosto, o vídeo vira só ruído visual, e a conversa vira monossílabos. É uma espécie de anestesia por excesso de estímulo. A gente se entope de informação miúda para não ter que lidar com o peso do próprio pensamento por 5 minutos inteiros. E o curioso é que a culpa nunca parece ser nossa. A gente culpa o algoritmo, a tecnologia, o mundo moderno, a falta de tempo. Mas a verdade é que tem um conforto secreto nessa dispersão toda. Enquanto a sua cabeça está dividida em 80 pedaços, você não precisa encarar nenhuma questão inteira. Se você focar em uma coisa só, com toda a força, corre o risco de ter que pensar em coisas que incomodam. Corre o risco de notar o cansaço real, o tédio, a falta de sentido de algumas escolhas, ou simplesmente o silêncio da casa vazia. O multitarefa crônico é, no fundo, um mecanismo de defesa muito bem disfarçado de eficiência. É uma fuga espetacular para lugar nenhum. Lembra daquele ensaio do Walter Benjamin sobre o choque na vida moderna? Ele falava do pedestre nas grandes cidades, desviando dos estímulos o tempo todo, blindando os sentidos para não enlouquecer com o barulho, o trânsito, a multidão. Só que hoje a gente não precisa mais ir pra rua para sofrer esse bombardeio. A rua veio morar na palma da nossa mão. A gente traz o trânsito caótico para dentro do quarto escuro, para baixo do edredom, para a mesa do café da manhã. A gente se blinda tanto contra o tédio que acaba se anestesiando para o prazer também. Você percebe isso quando tenta ler um livro mais longo. Parece que falta oxigênio. O olho vai correndo para o rodapé da página procurando ação, como se a qualquer momento fosse estourar uma vinheta ou subir uma legenda colorida. A gente estragou a nossa própria capacidade de contemplação. E o pior é que a gente se orgulha disso. A gente usa o cansaço mental como medalha de honra. Nossa, hoje eu fiz tanta coisa que minha cabeça tá antinindó. Mas quando você para pra pensar friamente no que foi feito, o saldo é um monte de rascunho, abas abertas e nada concluído com profundidade.
O filósofo sul-coreano Byung-Chul chama essa nossa era de a sociedade do cansaço, onde a gente se explora voluntariamente, achando que tá se realizando. A gente virou o carrasco de si mesmo. Ninguém precisa mais mandar você checar o celular. Você faz isso por impulso próprio, com uma disciplina militar assustadora. Se a gente usasse um terço dessa energia compulsiva para fazer qualquer coisa com calma, a gente escrevia um livro por ano ou aprendia a tocar piano perfeitamente. Mas não. A gente prefere gastar essa energia mantendo o circo pegando fogo, correndo em círculos dentro da própria sala, convencido de que está muito ocupado para ser feliz. Aí você decide que vai ler um livro. Senta na poltrona, abre o primeiro capítulo. Em menos de 2 páginas, os seus olhos correm pelo texto, mas a sua cabeça já está em outro lugar. Ah, deixa eu ver que horas são. Você pega o celular na mesinha de canto, olha a hora, vê que chegou uma notificação de um aplicativo qualquer de notícias, clica na notícia, lê os comentários, entra no perfil de alguém que você nem conhece, desce o feed por 4 minutos, fecha o aplicativo e se pergunta: meu Deus, o que eu tava fazendo mesmo? O livro tá lá no seu colo, aberto na página 22, parecendo um objeto de museu. Você desaprendeu a ficar sozinho com uma folha de papel. A gente transformou o silêncio no inimigo público número 1. Qualquer vácuo de estímulo agora é preenchido na base do desespero. Se o sinal fecha e o sinal vermelho dura 30 segundos, a mão já vai no bolso tateando o aparelho como se fosse um reflexo neurológico. Se a água do macarrão demora 1 minuto para ferver, a gente saca o telefone para olhar o Instagram enquanto a panela borbulha. A gente não aguenta mais o peso do próprio tempo. O filósofo francês Blaise Pascal já dizia, lá no século XVII, que toda a desgraça do homem provém de uma única coisa: não saber ficar em descanso, num quarto, sozinho. Naquela época, o Pascal não tinha Wi-Fi, não tinha notificação push, não tinha vídeo de 30 segundos passando em looping infinito. Mas ele já sacou o mecanismo fundamental da nossa alma distraída. A gente tem um medo irracional do vazio porque, no vazio, a gente é obrigado a escutar os próprios pensamentos. E às vezes, os nossos pensamentos não são muito legais. Às vezes, o pensamento sussurra que a gente tá cansado, que a gente tá perdido, que a rotina virou uma maionese desandada. E para não ter que lidar com essa verdade miúda que mora no peito, a gente prefere o barulho. Prefere a distração em massa. Prefere manter-se em abas abertas no navegador da mente para não ter que encarar a tela preta quando o computador desligar. A gente virou refém do estímulo constante. E o pior é que a gente acha que isso é sinal de inteligência, de agilidade mental. Nossa, eu consigo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Mentira. Você não faz 1000 coisas. Você faz 1000 coisas mal feitas. Você é um general de um exército de fantasmas. Você responde mensagem enquanto assiste a uma série que você não entendeu o enredo, enquanto come um sanduíche que você nem sentiu o gosto, enquanto planeja mentalmente o que vai comprar no supermercado amanhã. No fim do dia, a tua mandíbula tá travada, os teus ombros estão colados na orelha de tanto estresse acumulado, e você tem aquela sensação difusa de que o dia passou voando, mas você não esteve em nenhum momento dele. Você foi um espectador da sua própria vida acelerada. A atenção fracionada é a morte lenta da experiência. Quando tudo importa, nada importa. Quando você está em 10 lugares ao mesmo tempo, você não está em lugar nenhum. E a vida real, aquela que acontece enquanto a gente tá olhando para o vidro brilhante do celular, vai passando pelas frestas dos dedos como areia seca. A água do chuveiro caindo no box, o cheiro de café coado na hora que invade a cozinha no domingo nublado, o barulho da chuva batendo na janela da sala, o gato espreguiçando no tapete. Essas coisas mínimas, que são exatamente o que a gente chama de estar vivo, exigem lentidão. Exigem que você abaixe a guarda e aceite o tédio. Porque o tédio não é uma doença a ser curada com uma nova dose de dopamina digital. O tédio é a porta de entrada para a profundidade. É no silêncio de não fazer absolutamente nada que as ideias criam raiz, que a alma descansa, que a gente recupera a dignidade de ser gente e não uma máquina de processar dados. Então, da próxima vez que você se pegar com a mão trêmula querendo abrir o aplicativo só porque o elevador demorou 5 segundos a mais para chegar, experimenta respirar fundo. Olha para o canto do teto do elevador. Deixa o tédio bater no teu ombro. Não vai acontecer nada de ruim. O mundo não vai desabar só porque você ficou 30 segundos sem saber da vida dos outros. Pelo contrário. Talvez, pela primeira vez no dia inteiro, você lembre onde foi parar. Vai lá viver 1 segundo de cada vez, sem pressa de acabar. Link ajuda pra caramba. Isso aqui fui eu que escrevi, café frio e tudo.